E aí, jovens, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, ok? Então a gente vai aqui para uma aula de ligação covalente, tá? Então eu queria começar dizendo o seguinte: se você chegou nessa aula e não assistiu a aula de regra do octeto, é preciso separar esse vídeo agora e vai lá dar uma olhadinha na aula de regra do octeto, tá? Porque lá está toda a base para entender ligação covalente, ok? Assim como está a base para entender a ligação iônica, tá? Então vai lá. Eu vou dar uma lembradinha aqui em algumas coisas, né? Mas é preciso que você vá lá assistir essa aula de regra do octeto primeiro, ok? Então, olha, a nossa divisão aqui de tabela periódica, né? À esquerda dessa linha aqui eu tenho metais e à direita dessa linha eu tenho ametais. Aqui na pontinha estão os nossos gases nobres. Não esquece do nosso hidrogênio, que está aqui solitário aqui, tá? Ele é um ametal. A tendência dele para estabilizar é de ganhar elétrons, certo? E o que a gente viu em regra do octeto, no caso, né, que os átomos fazem ligações químicas para ficar com 8 elétrons na última camada, e aí, ficando com 8 elétrons na última camada, eles ficam estáveis, certo? Então, aqui, baseado nisso, você tem aqui as famílias da tabela periódica dos elementos representativos. Os metais têm tendência de perder elétrons, e aí a família 1A perde 1, carga mais 1. Família 2A perde 2, carga mais 2. Família 3A perde 3, carga mais 3. E os ametais, que nos interessam mais nessa aula de ligação covalente, vão ter a tendência de ganhar elétrons. Então, os elementos da família 5A têm 5 elétrons na última camada. Para atingir o octeto, precisam ganhar 3 elétrons. Os elementos da família 6A têm 6 elétrons, e aí precisam ganhar 2 para adquirir estabilidade. E os da 7A têm 7 elétrons, precisam ganhar 1 para adquirir a estabilidade, certo? Então é isso. Então, olha, o que é a ligação covalente, né? A ligação covalente é a ligação que acontece entre dois átomos que estão precisando ganhar elétrons para estabilizar. É a ligação entre um ametal e um outro ametal, tá? Como os dois precisam ganhar elétrons para estabilizar, eles vão compartilhar o par de elétrons, né? Então pertence aos dois, é meu e é seu agora, né? O par de elétrons compartilhado, tá? Então, olha, repara aqui o exemplo aqui, olha. Aqui você está vendo dois átomos de flúor, ok? O flúor é da família 7A, da tabela periódica, então ele tem 7 elétrons na sua última camada, e aí para ele ficar estável ele precisa de mais um elétron. Então, dois átomos de flúor vão estar na mesma situação. Os dois precisam de um elétron para estabilizar, ok? E aí, quando eles se aproximam, eles fazem o quê? Eles compartilham esse par de elétrons. Então, o par de elétrons compartilhado passa a ser dos dois átomos. Isso é a ligação covalente, tá? Diferentemente da ligação iônica, onde você tinha um metal que tem a tendência de perder o elétron, transferindo o elétron para o ametal, que tem a tendência de ganhar, aqui os dois querem ganhar elétrons. Então, para resolver a situação dos dois, eles vão lá e compartilham. Isso é a nossa ligação aqui covalente, ok? Então, vou dar alguns exemplos aqui, olha. O hidrogênio tem número atômico 1, né? A distribuição dele é um S1. Lembrando que o hidrogênio ele estabiliza com 2 elétrons, né? Igual o hélio lá, ele é exceção na regra do octeto. Então aqui, olha, 2 átomos de hidrogênio, cada um com seu elétronzinho, então eles se aproximam e compartilham esse par de elétrons, tá? Essa representação aqui a gente chama de fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, quando você mostra os elétrons da ligação, tá? Essa ligação ela pode ser representada também por um traço. Então, esse traço está representando o par de elétrons que está sendo compartilhado. Essa representação muito utilizada na química, ela é chamada de fórmula estrutural plana. Tá? Então, é preciso que você, quando olhar esse traço aqui, lembre que aqui tem um par de elétrons que está sendo compartilhado, uma ligação covalente, certo? E aí a gente tem a fórmula molecular, né? Onde eu vejo que, no caso, H2 seriam 2 átomos de hidrogênio nessa molécula. Ok?
Aqui é o exemplo do nitrogênio, que tem na sua última camada 5 elétrons, tá? 2s2, 2p3, 5 elétrons. Então está representado aqui, olha, 5 elétrons, tá? Eu estou dando uma organizada nesses elétrons aqui para poder ficar fácil de entender o compartilhamento, né? Então, o nitrogênio precisa de 3 elétrons para estabilizar. E aí, no caso, ele faz 3 ligações covalentes. 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Como são 3 pares de elétrons, então eu vou ter aí 3 traços. Cada traço desse está representando aqui uma ligação covalente, tá? Repara que esse nitrogênio agora ele tem 8 elétrons ao redor dele, e esse nitrogênio aqui também tem 8 elétrons ao redor dele, ok? E a fórmula molecular, né, N2, certo? Um outro exemplo aqui, que é o exemplo da água, né? O oxigênio, no caso, ele tem 6 elétrons na última camada, então ele faz ligação com o hidrogênio e faz ligação com outro hidrogênio para conseguir estabilizar, né? Repare que eu tenho 8 elétrons agora ao redor do oxigênio, ele fez 2 ligações, uma com cada hidrogênio, tá? O hidrogênio, a exceção regra do octeto, fica estável com 2, certo? Então, olha, cada ligação, um traço, fórmula eletrônica, ou de Lewis, fórmula estrutural plana e a nossa fórmula molecular, H2O, 2Hs e um oxigênio, certo? Bom, aí tem outros exemplos aqui, tá, gente? Molécula do cloro, né? Família 7A, ele precisa de um elétron para estabilizar, então um par de elétrons que é compartilhado, tá aqui, certo? Uma ligação covalente, um traço. Molécula do HCl, um hidrogênio, um cloro, um elétron para estabilizar, um elétron para estabilizar, faz a ligação covalente, um tracinho ali. Molécula do O2 são 2 oxigênios, família 6A, 6 elétrons, então ele vai precisar fazer 2 compartilhamentos, 2 ligações covalentes para poder estabilizar. Essa molécula aqui é do CO2, né? O carbono é da família 4A, é um A metal, tem 4 elétrons na última camada. Para estabilizar, precisa de mais 4. E aí, repara, o oxigênio é da 6A, tem 6 elétrons, e ele precisa de 2 elétrons. Então, o carbono vai fazer 2 ligações com esse oxigênio e 2 ligações com o outro oxigênio, né? Essa molécula famosa, molécula do gás carbônico, CO2, certo? E aqui a gente tem a molécula da amônia, que é um nitrogênio, que é da família 5A, tem 5 elétrons, que está ligando aqui a 3 hidrogênios, certo? O hidrogênio estabiliza com 2. Então aqui é a molécula da amônia. Então, jovens, as características dos compostos covalentes, né? Diferentemente do composto iônico, né? O composto iônico ele é sólido na temperatura ambiente. Os compostos covalentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, tá? Na ligação iônica também os compostos iônicos eles têm pontos de fusão e ebulição altos, tá? E aqui na ligação covalente esses valores são mais baixos. Então aqui a sacarose 160 graus, né? Você consegue, a sacarose no caso é o açúcar comum, o açúcar da cana que a gente usa, né? Então você vai fazer lá uma calda de pudim, né? Você coloca o açúcar na panela, ele derrete lá, funde, né? Com facilidade, 160 graus, né? Se você botar sal de cozinha, você não vai conseguir fundir ele, porque você vai precisar de chegar a 800 graus e a panela não vai conseguir chegar nessa temperatura, tá? Propanona é o nome químico, né, da acetona, que é muito utilizado aí como removedor de esmalte, certo? Então, repara, um ponto de ebulição baixo, né, 56 graus. Tanto que o abrir e fechar do frasco, você já sente ali o cheiro dela, né, porque ela vai para o estado gasoso com facilidade, certo? E a outra coisa aqui no caso, olha, são maus condutores de corrente elétrica em solução aquosa, porque os compostos covalentes, a maioria deles não tem a carga elétrica que existe na ligação iônica, né? Então,
se você botar uma solução de NaCl, no caso aqui, ó, peguei sal de cozinha, joguei na água, como isso aqui é ligação iônica, já naturalmente vai aparecer a carga aqui do sódio, né, o Na+, e a carga do cloro aqui, o Cl-, né? A lâmpada acende, tem a condução da corrente elétrica, né? Se você botar açúcar, apesar do açúcar dissolver na água, mas a ligação covalente não tem essas cargas que existem naturalmente na ligação iônica. Então, uma lâmpada não acende se você jogar açúcar na água, né, ou outros compostos covalentes também. Você não vai ter a condução de corrente elétrica, tá? São maus condutores. E você tem aí a baixa solubilidade em água, né? Por não existir essas cargas, eles não dissolvem bem na água, ok? Bom, questãozinha aqui para a gente ver como que isso cai aqui no Enem. Então, olha, para chegar para cá, no Enem 2017, né? No ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo. E de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química. Não se combinam com nenhum outro elemento, e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio, que é um gás nobre, né, a combinar-se fugazmente com flúor, ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Então está aqui, Levi, da tabela periódica, aqui é a fonte, né, do texto. E aí, no caso, ele pergunta aqui qual a propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado. Então ele cita aqui, no caso, que o flúor, né, ele é ávido e vivaz, né? O flúor, no caso, é um ametal, ele está muito perto dos gases nobres, né? E ele tem uma tendência enorme de ganhar elétron. Repara aqui, ó, ele está muito próximo do neônio. Ele é um elemento que tem muita tendência de atrair elétrons para ele, de ganhar elétrons, porque ele já tem 7 elétrons, ele é um átomo que tem um raio pequeno, ou seja, os elétrons estão próximos do núcleo, então ele tem muita tendência de atrair elétrons, tá? Então, essa propriedade que a gente chama, né, de atrair, que o átomo tem de atrair elétrons, a gente chama de eletronegatividade, tá? Que é exatamente isso que ele pergunta aqui, a propriedade do flúor que justifica a sua escolha como reagente para o processo mencionado. É a eletronegatividade, tá? Que é a tendência que o átomo vai ter de atrair elétrons para ele numa ligação química. Ok? Densidade, condutância, estabilidade nuclear, temperatura de ebulição não tem nada a ver com essa história. Ligação química tem a ver com eletrosfera, troca de elétrons, compartilhamento de elétrons, tá? Tem nada a ver com essas opções aí. A que a gente vai marcar aqui no caso, que a resposta certa é a eletronegatividade. Ok, galera? Bom. Uma questão aqui da UERJ, né? Ele fala que o ciclo do nitrogênio é extremamente... Ih, rapaz, sumiu. Volta. O ciclo do nitrogênio é extremamente importante para os seres vivos. Esse elemento faz parte de diversos compostos orgânicos, como proteínas e ácidos nucleicos. Na tabela, há exemplos de formas químicas do nitrogênio incorporadas por alguns seres vivos, tá? Então aqui ele bota aqui, né, seres vivos, plantas, bactérias, animais, composto orgânico, aminoácidos, e os inorgânicos aqui, amônia, nitrato, nitrito, enfim. Então ele bota aqui o nitrato, íon de geometria trigonal plana, tá? Isso aqui no caso é a geometria da molécula, é um assunto um pouco mais para frente, mas não vai influenciar muito aqui nessa questão. Serve como fonte de nitrogênio para as bactérias. Observe as seguintes fórmulas estruturais, né? Então repara o nitrato aqui, olha, NO3-, repara que todas as fórmulas que ele coloca, você tem o nitrogênio ligado a 3 oxigênios e uma carga negativa, certo? Que é a carga desse íon, tá? O que a gente observa de diferença é
a questão aqui do número de ligações que o nitrogênio está fazendo, né? E ele pergunta que a fórmula que corresponde ao nitrato está identificada pelo seguinte número. Então, jovens, é basicamente olhar qual dessas representações está de acordo com a regra do octeto, que é o quê? Tem 8 elétrons na última camada. No caso, então, olha, o que a gente tem que lembrar? Que esse traço representa um par de elétrons compartilhado, uma ligação covalente. Então, se você reparar aqui, o nitrogênio, 1, 2, 3 traços. Ele tem, no caso aqui, 2 elétrons nessa ligação, mais 2 nesse, mais 2 nesse. Dá um total de 6 elétrons. Está na regra do octeto? Não está. Certo? Já aqui, você vai ter o nitrogênio fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Cada ligação sendo um par de elétrons, eu vou ter um total de 8 elétrons. Regra do octeto. É a resposta certa, é a molécula 2. Tá? A 3 eu vou ter 5 ligações, vai me dar um total de 10 elétrons. E a última aqui eu tenho um total de 6 ligações, vai me dar um total de 12 elétrons. Tá? Então a fórmula correta, né, para o íon nitrato seria essa representação 2 aqui, que está de acordo com a regra do octeto. Ok? Letra B. E a próxima aqui no caso, ele fala aqui, nos motores de combustão interna, o sulfeto de hidrogênio presente em combustíveis é convertido no poluente atmosférico óxido de enxofre 4, como mostra sua equação de combustão abaixo. Então aqui tem a reação de combustão, né, o H2S, sendo queimado, sofrendo combustão com oxigênio, está formando SO2 e a água, né? Então, SO2 seria esse óxido de enxofre 4 que ele fala, né? E o sulfeto de hidrogênio está aqui, é o H2S. O sulfeto de hidrogênio é extraído dos combustíveis por um solvente que possui baixa polaridade molecular e natureza ácido-básica oposta à sua. As fórmulas eletrônicas do sulfeto de hidrogênio e do óxido de enxofre 4 estão respectivamente representadas em... Bom, aí, fórmula eletrônica, fórmula de Lewis. É só observar quais dessas moléculas estão de acordo com a regra do octeto. Repara aqui, no H2S, esse enxofre só tem 4 elétrons. Já na letra B, o H2S, repara que o enxofre está com 8 elétrons. Está de acordo com a regra do octeto. Lembrando que o hidrogênio estabiliza com 2. Então aqui está ok. Poderia ser a letra B ou a letra D. A e a C, o H2S está errado. Tá? Então, entre a B e a D, a gente vai matar agora resolvendo aqui, olhando para o SO2. Repare que o SO2 aqui, o enxofre, está com 2, 4, 6, 8 elétrons. Esse oxigênio também tem 2, 4, 6, 8 elétrons. E esse oxigênio também tem 2, 4, 6, 8 elétrons. Então, essa aqui está de acordo com a regra do octeto. Repara que aqui o SO2, aqui na molécula aqui de baixo, olha, ele tem 10 elétrons ao redor do enxofre. 2, 4, 6, 8, 10. Então, essa molécula aqui não está de acordo com a regra do octeto. Tá? Então, as duas que estão de acordo com a regra do octeto são aqui a da letra B, esse H2S aqui e esse SO2 aqui. Ok, galera? Bom, foi isso, a ligação covalente. Estudem, façam as questões da apostila, ok? E aí, se tiver alguma dúvida, entre em contato. Um grande abraço e fiquem com Deus.